السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoje começa a Jalsa Salana ou a Convenção Anual de Bangladesh. Esta vez não tenho intenção de proferir qualquer discurso na sessão de encerramento da Convenção Anual de Bangladesh. Por essa razão, eles expressaram o seu desejo para que eu diga alguma coisa a eles durante o meu sermão de sexta-feira. Com a graça de Deus Todo-Poderoso, a comunidade Ahmadiyya de Bangladesh é muito sincera. Este é um país onde os Ahmadis sacrificaram as suas vidas. Cerca de 12 ou 13 Ahmadis foram martirizados. Eles suportaram grandes dificuldades e continuam a suportar, mas com a graça de Deus são muito firmes e determinados no que diz respeito à sua fé e convicção em Ahmadiyya, o verdadeiro Islão. Que Deus Todo-Poderoso continuamente fortaleça a fé deles. A Jalsa Salana, ou seja, a Convenção Anual de Serra Leoa, também começou hoje. Eles estavam preocupados com as condições climáticas e também tinham preocupações de segurança e pediram as orações para que a convenção deles seja abençoada em todos os aspectos. Que Deus Todo-Poderoso também abençoe a convenção deles. Devemos sempre ter em mente que precisamos nos lembrar constantemente o verdadeiro propósito para o qual essas convenções são realizadas e devemos esforçar-nos para alcançar o verdadeiro espírito. Isto aplica-se a qualquer país do mundo, quer se trate de Bangladesh, de Serra Leoa ou de qualquer outro país de África ou de qualquer outro lugar. Qual é esse objetivo? O Messias Prometido ﷺ explicou este objetivo em diversas ocasiões em relação à Convenção Anual. E espero que durante a inauguração os participantes da Convenção de Bangladesh e Serra Leoa já tenham ouvido a este respeito os extratos do Messias Prometido ﷺ. Os Ahmadis de todo o mundo devem constantemente manter esses objetivos em mente, pois esses objetivos não se limitam a apenas 3 dias, mas é o propósito de toda a vida de cada muçulmano da comunidade Ahmadiyya. Assim devemos sempre manter esses objetivos diante de nós.
O Messias prometido, alaihissalam, diz que um desses objetivos é desenvolver piedade e justiça. E estas qualidades não são temporárias, pelo contrário, devem ser adotadas numa base permanente. Vir para a convenção deve incutir numa pessoa a verdadeira percepção do temor de Deus Todo-Poderoso, que também é uma característica duradoura e devemos adotá-la. O temor de Deus não é um medo que provoca pavor ou terror a alguém. Em vez disso, é o medo de inquietar a pessoa a quem vocês amam. Assistir à convenção e experimentar a atmosfera espiritual deve desenvolver dentro dos participantes gentileza e bondade pelos outros. Isto deve aumentar o amor mútuo para alcançar o prazer de Deus Todo-Poderoso e deve desenvolver tais laços de fraternidade que sejam louváveis aos olhos do mundo, que ao ver isso testemunha que esses exemplos são as verdadeiras demonstrações dos ensinamentos islâmicos. O Messias prometido, alaihissalam, também nos fez perceber que é necessário que os seus seguidores exibam humildade e modéstia e que desenraizem completamente a arrogância e a vaidade. Onde quer que os Ahmadis residam, devem alcançar o progresso espiritual. E então devem espalhar os verdadeiros ensinamentos do Islão para os seus compatriotas. Se houver oposição, isto nunca poderá destruir o dever atribuído a nós. Devemos continuar a pregar com sabedoria em todos os lugares e este é o nosso objetivo. Hoje o Islão está a ser difamado em todos os lugares. Nos países islâmicos, os próprios muçulmanos têm a sede de derramar o sangue de outros muçulmanos. As ações dos muçulmanos estão muito afastadas dos ensinamentos islâmicos. Em tal situação, nós, os Ahmadis, temos que informar o mundo dos belos ensinamentos do Islão. A coisa mais importante para conseguir isso é estabelecer o nosso relacionamento com Deus. E isto é orar a Ele em prostração e implorar a Ele a ajuda para que o nosso trabalho seja abençoado. Precisamos de estabelecer os nossos exemplos práticos para exibir os bons costumes e as boas maneiras, de modo que o mundo venha a conhecer que, se eles querem observar os mais altos padrões de adoração de acordo com o Islão, eles podem encontrá-los praticados entre os ahmadianos. Se eles querem ver os mais altos padrões de cumprimento dos direitos da humanidade e de exibição dos bons costumes, eles podem ver isso entre os ahmadianos. Essas convenções de 3 dias não são realizadas apenas para reunir os Ahmadis e para lhes ensinar a religião. Pelo contrário, são realizadas para que os Ahmadis possam experimentar a atmosfera espiritual que é criada nesses 3 dias para que a ferrugem possa ser removida dos seus corações. Os Ahmadis que vivem aqui podem certamente ter forte convicção nas doutrinas de Ahmadiyya e, como já mencionei, é por isso que os Ahmadis de Bangladesh até mesmo sacrificaram as suas vidas. No entanto, Deus Todo-Poderoso deseja que cada um de nós eleve a conduta prática aos padrões mais elevados nesta era do renascimento do Islão. Devemos ser regulares nas nossas orações de acordo com os modos ensinados por Deus Todo-Poderoso. Devemos esforçar-nos em infundir o verdadeiro espírito da oração dentro de nós. E eu já falei detalhadamente sobre este tema nos meus 2 últimos sermões de sexta-feira. Então, devem cumprir os direitos dos outros, utilizando todas as vossas capacidades e habilidades. Como já foi mencionado, um dos objetivos da convenção é desenvolver retidão e justiça.
O Messias prometido, alaihissalam, explicando o significado de taqwa, ou seja, de retidão, diz: taqwa significa abster-se dos caminhos mais pequenos e finos do vício e da imoralidade. Lembrem-se de que dizer que eu sou piedoso porque não roubei a riqueza e as posses de ninguém, nem usurpei os direitos de ninguém, e nem cometi o furto, nem cometi o adultério, e nunca olhei para os outros ilicitamente, isso não é piedade. Tal piedade é risível aos olhos dos conhecedores ou dos filósofos. Isso não é piedade, ao contrário, é uma piada, porque se ele cometer esses vícios, como roubo ou furto, será punido. Então a piedade não é algo que seja valiosa aos olhos dos conhecedores ou dos filósofos. A verdadeira piedade é servir a humanidade e mostrar absoluta lealdade e sinceridade no caminho de Deus, na medida em que alguém esteja disposto a oferecer a sua vida. É por isso que foi dito aqui: Inna Allaha ma'allazina attaqaw wallazina hum muhsinun. Significa que Deus Todo-Poderoso está com aqueles que se abstêm do mal e também está com aqueles que praticam boas ações. O Messias prometido, alaihissalam, afirma ainda dizendo: lembrem-se de que simplesmente se abster do mal não é qualidade em si mesmo, a menos que alguém pratique as boas ações juntamente com isso. Haverá muitos que nunca cometeram adultério, assassinato, roubo ou furto, mas apesar disso eles não demonstraram nenhum exemplo de sinceridade e devoção no caminho de Deus. Embora eles não tenham cometido nenhuma dessas transgressões, mas não mostraram qualquer exemplo de devoção no caminho de Deus Todo-Poderoso, que seja digno de qualquer tipo de louvor, e nem prestaram qualquer tipo de serviço à humanidade e nem realizaram nenhuma boa ação. Portanto, aquele que vai contar alguém entre os piedosos sobre esta base será extremamente tolo, porque estas são transgressões e abstendo-se delas não faz com que alguém se torne amigo de Deus. O Messias prometido, alaihissalam, diz: é a prática de Deus Todo-Poderoso que ele castiga neste mesmo mundo aqueles que cometem transgressões, roubam, se envolvem nos atos traiçoeiros e aceitam subornos. E essa pessoa não prova o gosto da morte até que receba a punição, e este castigo é geralmente executado de uma maneira ou de outra. Lembrem-se, portanto, de que tal ato por si só não equivale à piedade. O Messias prometido, alaihissalam, diz: taqwa ou retidão é o padrão mais baixo e pode ser comparado ao exemplo de um prato que foi completamente limpo para que o alimento requintado e delicioso possa ser servido nele. Mas se o prato for bem limpo, sem ter o alimento nele, será que isso pode encher o estômago de alguém? Certamente não. Será que o prato vazio pode saciar a fome de alguém? Certamente não. O mesmo se aplica no caso de taqwa ou retidão. O Messias prometido, alaihissalam, diz: o que é a taqwa ou justiça? Taqwa é meramente limpar o vaso do nafse amara. Nafse amara é um estado que consistentemente incita o homem ao mal, e o estado em que o homem, depois de ter cometido qualquer mal, não se sente qualquer tipo de remorso. Assim, taqwa é limpar o vaso de nafse amara, e uma vez que este vaso tenha sido limpo e a pessoa começa a abster-se de cometer o mal, este é apenas o mais baixo padrão de taqwa ou retidão. E depois disso devem servir o alimento neste prato. E este alimento, na verdade, são os atos virtuosos que Deus nos ensinou,
e incluem o cumprimento dos direitos que devemos a Deus e também a sua criação. O Messias prometido, alaihissalam, diz que o ato virtuoso é o alimento que é colocado dentro do vaso ou prato, que então fortaleça as faculdades de uma pessoa para que atinja uma fase em que os atos virtuosos emanam dela. Devemos esforçar-nos por realizar as boas ações a fim de fortalecer as faculdades que Deus Todo-Poderoso conferiu a nós, como isto irá permitir-nos cumprir os direitos de Deus Todo-Poderoso e das pessoas. O Messias prometido, alaihissalam, afirma: o homem deve esforçar-se para que possa chegar a uma fase em que os atos virtuosos emanam dele e que possa atingir o mais alto nível de proximidade de Deus Todo-Poderoso. Quando forem postos em prática ambos estes aspectos e quando ele começar a adotar os atos virtuosos, então subsequentemente aumentará o nível de taqwa ou retidão, bem como o nível de proximidade de Deus. A adoração é extremamente importante para um verdadeiro muçulmano. O que é a oração? O que é a adoração? E será que as orações mostram milagres? Como a pessoa deve adorar e suplicar? E como a oração deve ser realizada? Quais são os métodos que devem ser adotados para saber a realidade da oração? E como pode ser alcançada a proximidade de Deus Todo-Poderoso empregando esses métodos? Que papel a oração desempenha a este respeito? Explicando tudo isso, o Messias prometido, alaihissalam, diz: a oração é o elixir, ou seja, remédio que transforma um punhado de poeira em ouro puro. Isto quer dizer que a oração deve ter tal efeito que possa transformar a poeira em ouro. A oração é a água que lava impurezas interiores. Mas qual deve ser a condição desta oração? O Messias prometido, alaihissalam, diz: com essa oração a alma derrete e flui como água para se prostrar no limiar de Deus Santíssimo. Isto quer dizer que a oração ou súplica deve emanar de coração e deve derreter a alma. A oração ensinada pelo Islão é apenas o seu reflexo. Assim, quando a oração emana do coração, então por vezes a alma fica de pé no estado de ansiedade e às vezes curva-se e às vezes faz a prostração. Há vários estados pelos quais a alma passa e a sua manifestação física é evidente na oração que foi ensinada pelo Islão. A posição de alma no qiyam, quer dizer no estado de ficar de pé, significa que ela está disposta a sofrer todas as dificuldades e a obedecer a cada ordem pela causa de Deus. Fazer recu ou curvar-se significa que ela inclina-se diante de Deus, renunciando a todos os outros amores e relações. Não pode haver uma relação de amor mais forte do que o amor de Deus. A alma volta-se para Deus e pertence somente a Ele. A sua prostração é que ela prostra-se no limiar de Deus e abandona todos os pensamentos pessoais e perde a sua existência de identidade pessoal. Nada fica de si própria e torna-se completamente dedicada a Deus Todo-Poderoso. O Messias prometido, alaihissalam, diz que este é o tipo de oração que liga a pessoa com Deus. Se alguém quiser aprender a realidade da oração, então este é o tipo de oração que estabelece a comunhão com Deus. As pessoas costumam dizer que oraram muito, mas não encontraram Deus. É necessário criar esse estado na oração. E esta é a oração que a Sharia islâmica até certo ponto descreveu na oração diária prescrita, para que a oração física possa inspirar a oração espiritual. Deus Todo-Poderoso formou o homem de tal maneira que a alma influencia o corpo
e o corpo, por sua vez, influencia a alma. Quando a alma sofre de melancolia ou tristeza, os olhos derramam lágrimas, e quando a alma está alegre, o rosto brilha com felicidade e a pessoa às vezes sente vontade de rir. Da mesma forma, sempre que o corpo está aflito com dor ou sofrimento, a alma também participa nisso. Quando uma brisa fresca anima o corpo, a alma também sente isso. Assim, o objetivo da forma física de adoração é que, através da relação mútua entre o corpo e a alma possa mover-se em direção a Deus Santíssimo e empenhar-se em posição espiritual de ficar em pé e em posição de fazer prostração. O ato físico de Qiyam e Ruku, quer dizer ficar de pé e curvar-se, deve finalmente alcançar tal estado que Qiyam e Ruku se tornam espirituais. Então é a alma que realmente faz Sajda ou Ruku, quer dizer o ato de prostrar-se ou curvar-se. E as expressões físicas de felicidade e tristeza também devem ser refletidas na alma. Às vezes a pessoa ri e às vezes chora. Da mesma forma, a pessoa deve refletir essas emoções no seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso, uma vez que o homem tem que se esforçar para o progresso, e essa oração também é uma espécie de esforço e empenho. É bastante óbvio que quando dois objetos estão ligados entre si e pegamos um deles, o outro também se move. Mas a mera posição física de Qiyam, Ruku e Sajda, ou seja, a mera posição física de ficar em pé, prostrar-se e curvar-se, é inútil. Se alguém só fizer Qiyam, Ruku e Sajda superficialmente, então isto será inútil a menos que se faça algum esforço para que a alma também participe nos movimentos de Qiyam, Ruku e Sajda. No entanto, essa participação depende do conhecimento verdadeiro, que por sua vez depende da graça divina. Falando mais detalhadamente sobre este tema, o Messias prometido _, diz: a fim de alcançar as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, é importante prostrar-se diante dele e pedir-lhe a sua ajuda. Quando alguém receber o verdadeiro conhecimento e percepção de Deus Todo-Poderoso, somente então ele será capaz de realizar a oração no verdadeiro sentido. Entretanto, a fim de conseguir isto, a pessoa deve esforçar-se e labutar constantemente. Quando se esforçar e se empenhar, só então ele será capaz de alcançar o propósito da sua criação. A pessoa pode atingir a verdadeira justiça e adoração, como já foi mencionado antes no extrato, só quando forem cumpridas as duas condições: os direitos de Deus Todo-Poderoso e os direitos dos humanos. Quando se cumprirem os direitos dos próximos ou dos semelhantes, só então a verdadeira justiça e adoração pode ser alcançada. Explicando isso, o Messias prometido _, diz: a realidade é que a fase mais delicada e difícil é cumprir os direitos humanos. As pessoas têm tendência ou inclinação para realizar as suas orações, vão para a mesquita e estão dispostas a fazer uma contribuição financeira, e até mesmo sacrificam as suas vidas. No entanto, em muitas ocasiões, vem o momento em que cumprir os direitos dos nossos próximos ou semelhantes torna-se difícil. O Messias prometido _, continua a dizer: na realidade, a questão de cumprir as nossas obrigações para com os outros é verdadeiramente delicada, porque temos de enfrentar constantemente esta provação numa base regular. A pessoa deve andar com muito cuidado a este respeito. A minha convicção é que,
Não devemos mostrar dureza excessiva, mesmo aos inimigos. Algumas pessoas empreendem todos os seus esforços para a sua ruína e destruição. Eles esforçam-se para aniquilar ou para destruir totalmente os seus inimigos. Nesse processo, eles ignoram todos os limites dos atos legais e ilegais, e na tentativa de difamá-los, inventam falsas acusações. Eles dizem mal dos homens a fim de provocar outros contra eles. Devem informar-me que quantos vícios e males nascem a partir dessa ligeira inimizade. Então estes vícios vão produzir ramos. Um vício leva ao outro vício, assim como nasce uma criança. Quando essas ramificações se multiplicarem, então onde será o fim? O Messias prometido, al-Islam, diz: Eu digo-vos verdadeiramente, não devem ter inimizade pessoal contra ninguém. Devem eliminar completamente o hábito de guardar rancor e malícia. Se Deus está convosco e se tornarem-se completamente dedicados a Deus, então Ele pode fazer os inimigos os vossos subservientes. No entanto, se cortaram toda a relação com Deus Todo-Poderoso e não têm nenhuma relação com Ele, e adotaram o hábito de desobedecer os seus mandamentos, então não haverá um inimigo maior do que Deus Todo-Poderoso. Podem resistir à inimizade das pessoas. No entanto, se Deus tornar-se o inimigo de alguém, então nada pode ser feito, mesmo se o mundo inteiro vir em seu auxílio. É por isso que devem adotar a prática dos profetas. Deus quer que não guardemos rancor ou inimizade pessoal contra qualquer dos nossos inimigos. O Messias prometido, al-Islam, diz: Lembrem-se claramente, o homem pode ser abençoado com a honra e dignidade só quando ele não guarda rancor ou inimizade pessoal contra ninguém. Mas quando se trata de uma questão de defender a honra de Deus Todo-Poderoso e do seu profeta, então surge a inimizade. Aquele que desrespeita e de facto guarda inimizade contra Deus Todo-Poderoso e o seu profeta, então devem considerá-lo como o vosso inimigo. Neste ponto fica claro que, certamente devem considerá-lo o vosso inimigo. No entanto, considerar o vosso inimigo não significa que façam acusações falsas contra ele ou planeiem uma conspiração contra ele para lhe causar danos desnecessariamente. Absolutamente não. Em vez disso, devem distanciar-se dele e devem deixar o assunto nas mãos de Deus. Se for possível, devem orar para a sua reforma e não devem iniciar um novo argumento ou disputa com ele. Estes são os assuntos que são relacionados com a purificação de alma. O Messias prometido, al-Islam, relatou uma das histórias da vida de Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ele diz: durante uma batalha, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu enfrentou um inimigo e lutou contra ele meramente por causa de Deus Todo-Poderoso. No fim, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu derrubou o seu inimigo e sentou-se no seu peito. Assim que ele fez isso, o inimigo cuspiu na cara de Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. Nesta situação, ele levantou-se do seu peito e libertou-o imediatamente e disse: Até agora eu estava a lutar contra ti meramente por causa de Deus. Mas uma vez que cuspiste na minha cara, agora há um interesse pessoal em lutar contra ti. Portanto, não quero matá-lo por qualquer minha inimizade pessoal. Essa história mostra que Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu não considerou um indivíduo que guardou rancor pessoal contra ele como o seu inimigo. Este é um hábito e disposição que os nossos seguidores devem inculcar em si próprios.
Se alguém aumentar a sua inimizade contra outro devido à ganância pessoal ou para causar dor ou sofrimento a outros, então não há nada mais para atrair a ira de Deus. Assim, não devem provocar dor a ninguém devido à inimizade pessoal. Se encontrarem alguém que é um inimigo aberto de Deus ou do seu profeta, devem afastar-se dele, orem por a sua reforma e respondam aos seus ataques da maneira correta. Não deve ser assim que comecem a tratar tudo da maneira errada só porque ele é um inimigo, ou comecem a esforçar-se para combater em todas as frentes. Isto também é errado. Que Deus Todo-Poderoso nos permita compreender a verdadeira essência da justiça e que, através da sua graça abundante, Ele nos permita orar de uma maneira que nos conceda a sua proximidade. Que Deus nos permita compreender as sutilezas do cumprimento dos direitos da criação. Cada ação nossa, mesmo que seja uma ação mundana, deve ser realizada com a intenção de obter o prazer de Deus Todo-Poderoso e deve ter precedência sobre todas as outras coisas. Que Deus nos permita fazer isso. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر